Perguntando objetivamente, as autoridades amazonenses alertaram o Ministério da Saúde sobre a iminência da falta de oxigênio? Somente no dia 10 à noite. Dia 10 à noite. Quando, dia 10 à noite, quais medidas foram tomadas pelo Ministério? Bem, eu começo a colocar o seguinte. Estava em Manaus com a minha equipe, já tinha levado para Manaus todos os secretários, porque isso é uma coisa que a gente já vem conversando há bastante tempo, eu e o senador Eduardo Braga. Então, a gente já vinha acompanhando o assunto de Manaus, olhando de per si, e, claro, não havia a discussão ainda conosco sobre oxigênio, mas havia uma curva de contaminação alta, havia um colapso nos hospitais, e a gente, na minha interpretação, como ministro à época, eu precisava avançar para lá o meu gabinete, com os meus secretários, para poder, de lá, tomar as decisões imediatas e resolver o problema. E ajudar a resolver o problema, né? Não deixar acontecer uma catástrofe. Então, essa foi a razão de ter ido com a minha equipe para Manaus no dia 10, domingo, e direto para a reunião com o governador. No dia seguinte, às 7h30 da manhã, eu me reuni com a White Martins, às 7h30 da manhã de segunda-feira. E, nesta reunião, a White Martins colocou para mim que, sim, estava com dificuldades logísticas grandes, porque ela recebia, na realidade, isso vai ser mais longo, eu não quero virar prolixo aqui, mas a White Martins, ali, naquele momento, disse que estava com dificuldade de cumprir a etapa dela, porque estava com atrasos na chegada de balsas de Belém, e aquilo que estava quebrando a lógica dela de estoques em Manaus. Então, no próprio dia 11, na segunda-feira, depois da reunião da White Martins, eu achei necessário fazer a abertura do Centro Integrado de Coordenação e Controle com o Estado, o município e as Forças Armadas. E nós fizemos, então, às 16 horas, a abertura do centro e puxamos a coordenação logística para o centro. No dia 12, já chegou a primeira aeronave trazendo oxigênio líquido. Então, eu queria colocar aqui aos senhores que, quando nós entramos com bastante força. Nós chegamos no dia 10, no dia 11, abrimos o Centro Integrado de Coordenação e Controle e, já na sequência, no dia 12, já começaram a chegar as aeronaves trazendo mais oxigênio. General, só uma dúvida, por favor, interrompendo o senhor. A competência para fornecimento de oxigênio era de quem? Do Estado. Isso. E faltou alguma coisa por parte do governo federal para assessorar, apoiar? Não, nada. Não, olha só, é preciso compreender a missão do Ministério. A missão do Ministério, programa, coloca recurso, e essa é a lógica. A execução plena é do Estado e do município, isso não há essa discussão. Quando nós fomos a Manaus, era porque nós estávamos vendo que a situação não estava boa. Não estava boa. Nós não sabíamos ainda de oxigênio. No momento que eu soube de oxigênio, eu já comecei a agir. Imediatamente. E coloco dessa forma porque foi exatamente o que aconteceu. Ministro, eu tenho algumas perguntas objetivas aqui sobre essa questão. 8 dias? As autoridades amazonenses alertaram o Ministério da Saúde sobre a iminência da falta de oxigênio? Não alertaram, apenas no dia 10 à noite, pessoalmente. Por que as medidas tomadas por Vossa Excelência não foram suficientes para evitar o colapso? Olha, eu acredito que as medidas possíveis a partir do dia 10 foram executadas, todas executadas. Com relação à situação específica do Amazonas em termos de logística e a resposta, o tempo de resposta, a partir de acionamento de força aérea, barcos da marinha e civis, em 4 dias, 5 dias, nós já estávamos com os níveis de estoque sendo restabelecidos. Agora, ministro, a resposta é, se nós tivéssemos sabido antes, poderíamos ter agido antes.